Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para a gente estudar um pouco mais, falar um pouco mais da palavra poderosa do Senhor e em todo momento nos alimentar, pois a palavra do Senhor é alimento espiritual. Temos que alimentar a nossa carne e também o nosso espírito. E a palavra do Senhor, ela vem nos ensinar a que tudo nós temos que ter uma medida certa, a cada um é dado uma medida. Alguns se alimentam com pouco, outros se alimentam com muito, e cada dia mais e mais nós estamos buscando a palavra poderosa do Senhor para nos encher, colocando o Senhor como prioridade para vencermos os obstáculos e as intempéries, as tempestades e os problemas do dia a dia, pois o Senhor ele está conosco em todos os momentos e ele se agrada que nós chamemos ele para estar conosco, participando de tudo e nos instruindo para sermos cada dia melhores. Hoje nós vamos falar um pouco da história poderosa de Samuel, quando o menino ele deixou para nós um grande legado e depois, ao crescer, se tornou um grande profeta. Mas quando Ana, aleluia Jesus, orava por ele, o Senhor se compadeceu dela no tempo certo, porque o Senhor precisava de um profeta e o Senhor estava esperando o tempo e o certo para trazer este profeta para que fosse cuidado da maneira que ele queria. Então, o Senhor estava esperando, trabalhando no coração de Ana, preparando ela para entregar este menino, ou melhor, este profeta ao Senhor. E Ana subia, como todos já conhecem esta palavra, todos os anos orava, descia, orava, pedia para o Senhor um filho, até que um dia ela resolve especificar esta oração, fazer um voto ao Senhor. E naquele dia o Senhor colocou no coração dela, porque aquela oração veio do céu, e eu acredito que aquela oração veio do céu, pois ela dobra o seu joelho, pois já está cansada de ir e vir e não como se diz, e fazer sempre da mesma maneira, aí resolve fazer algo diferente. Assim como a mulher do fluxo de sangue fez algo que ninguém esperava, Ana faz algo diferente. Então ela se rasga na presença do Senhor. Ana diz para o Senhor: Senhor, se tu me deres um filho, varão, ele será nazireu e servirá ao Senhor. Eu o entregarei nas tuas mãos para que seja criado dentro da sua casa. Ei, uma mãe, ou melhor, uma pessoa que não tinha nenhum filho, dizer que vai ter um filho, desmamar ele e entregar para outro criar, não é fácil. Mas Ana fez aquele voto ao Senhor e subiu e sentiu no seu íntimo que o Senhor tinha ouvido aquela oração. E então ele diz a ela que ela está bêbada por conta de que ela não expressava palavras, ela somente chorava. E essa oração foi feita assim, esmiuçada pelo Espírito Santo. Então o Senhor ouviu aquela oração e ele diz a ela que o Senhor tinha atendido o desejo do coração dela. E ela come, se alimenta porque não estava se alimentando direito, sobe embora. E o Senhor então traz Samuel ao ventre dela. Ali Ana entendeu o verdadeiro
propósito de tudo aquilo. O Senhor precisava de Samuel. Então abriu a madre de uma mulher estéril, deu a alegria a ela de ser mãe. E depois que ela entrega o propósito, que é Samuel, na casa do Senhor, o Senhor deu mais filhos a ela. Então nós vamos aqui, olha como está escrito em 1 Samuel 1, 27 e 28. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido, oh glória. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Em outra versão está escrito assim, em outra versão está escrito assim, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então, esse menino foi muito desejado, mas foi entregue nas mãos do Senhor. E cresceu em meio a pessoas que dentro do templo não serviam ao Senhor conforme agradava ao Senhor. Mas quando somos sensíveis a Deus, os planos do Senhor são muito claros à nossa vida. Então o Senhor, Ele traz ao nosso coração os melhores planos. E então o Senhor, quando assenta no coração de Ana aquele desejo de ser mãe e de fazer aquele voto, ela sabia que tinha que cumprir. Ei, Samuel não se tornou um filho dependente da oração da mãe. Samuel não se tornou um filho que dizia assim, não, eu tô fixe, eu tô tranquilo, minha mãe é uma mulher de oração, então eu tô guardado, tô protegido, eu posso ficar sossegado. Não, Samuel aprendeu desde cedo a cuidar do que é do Senhor, a priorizar as coisas do Senhor e a receber o melhor do Senhor. Por quê? Porque ele entendeu o propósito. Porque quando, aleluia, Jesus, o propósito vence as adversidades, quando o propósito vence as nossas vontades, nós entendemos que em tudo somos bem-sucedidos. Samuel crescia em um lugar cheio de, a história conta, cheio de coisas erradas. Eli acobertava o erro dos filhos. Os filhos faziam coisas terríveis no templo e na casa do Senhor. Samuel tinha tudo para seguir maus exemplos e aprender somente coisas erradas. Ele não vivia com a mãe dele e ia na igreja. Não, ele vivia na casa do Senhor. E ele convivia com pessoas que desagradavam ao Senhor. Então não importa o cenário que você está, importa a decisão que você tomou e quais são os planos que você fez para servir ao Senhor. Porque independente das circunstâncias ou do lugar em que você está, quem faz a sua adoração, quem oferece o melhor para Deus é você. É você que escolhe se quer fazer o melhor e oferecer o melhor para Deus como Samuel, ou se quer ser um Eli ou Ofni e Finéias, que tinha bons exemplos a seguir, mas não seguiu. Então ali nós vemos o quê? O comodismo, a fornicação, todas as coisas erradas. Eu não vou nem falar o nome das outras coisas, porque nós vemos ali o quê?
tantas coisas, mas tantas coisas que hoje agrada a carne. Mas se nós formos fazer o que agrada a carne, nós não vamos agradar a Deus. Por isso precisamos sacrificar a nossa carne para servir ao Deus vivo, todo-poderoso, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nesta manhã, neste dia chamado hoje, erga os teus olhos ao céu, de onde vem o teu socorro, e diga para o Senhor que você o ama e que o dia está lindo, porque Ele assim o permitiu. Agradeça pela vida, pela saúde, por tudo que você tem. Não tenho nada, então, mas agradeça a si mesmo. Você tem vida, você está respirando, você está falando, você está andando. Ah, estou doente. O Senhor vai te curar. O Senhor pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece. O Senhor levanta os caídos. O Senhor faz infinitamente mais. Então não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o Deus Todo-Poderoso que pode fazer. Faça como Samuel, sirva ao Senhor na sua excelência, sem olhar ao redor. Porque se você olhar para o homem, mesmo que seja em uma situação boa, você vai acabar caindo. Porque o homem, ele é falho. O homem, ele tem a tendência a ser fraco e a cair. Que eu quero deixar para você hoje, nessa mensagem seja perseverante como Ana e seja cauteloso e adore ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque servir ao Senhor, adorar ao Senhor não está restrito ao lugar, mas sim, e nem às pessoas, mas sim o que você é e o que você tem para oferecer para Deus. Lembre-se disso. O Senhor conhece a intenção que há no nosso coração. Ele discerne o que tem aqui e o que tem no nosso pensamento. Então saiba que não adianta você querer ludibriar, porque você engana as pessoas que estão aqui, o homem, mas a Deus não. Então não adianta você dizer assim, Senhor, eu não consigo te servir com excelência porque eu estou num lugar que tem pessoas ruins, que tem pessoas, ou então porque eu não consegui isso ainda, porque eu não consegui aquilo, porque eu não casei, porque eu não separei, porque isso, porque aquilo, não adianta. E hoje o Senhor vem te dizer isto, a sua adoração não depende dos outros, depende de você. A sua, aleluia, Jesus, decisão de servir ao Senhor não depende de nada, somente de você. Estar fazendo o bom, o que é bom e servindo ao Senhor com excelência não depende de nada a não ser da sua decisão e da sua vontade. Não é o lugar que te faz adorador, é você que adora ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Como eu costumo dizer, se você o adora, Ele é Deus. Se você não o adora, Ele continua sendo Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele te ama e você não o ama, Ele continua te amando, porque Ele não tem o porquê não te amar. A decisão de servir ao Senhor e de fazer o seu melhor para Deus independe do que Ele tem para você. Por isso que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os teus e os meus. Então saiba que se você quer viver o melhor, se você quer ver os teus planos e projetos prosperar, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em tudo e você verá
o que vai acontecer. Grandes coisas o Senhor fará para ti. Hoje eu deixo aqui esta mensagem para você. Não se esqueça jamais de que não é o lugar, é você. Não são as pessoas, é você. Tudo depende de você. Então somente olhe para o alvo, que é Cristo. Viu? Entenda isso e você vai virar uma chave da vitória nas suas mãos. Tome posse desta palavra e saiba que o direcionamento de Deus depende, o posicionamento seu com Deus depende de você. E o direcionamento que Deus está te dando hoje é esse. Se posicione e os seus planos irão fluir. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.